dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para concurseiro não tem hora, não tem lugar, não tem momento. Querido, a aula mais esperada dessa semana, aula de raciocínio lógico para você. E hoje teremos um tema especial. Esse tema é equivalência lógica, mas antes disso, roda a vinheta. Conforme foi anunciado, a aula hoje é sobre equivalência lógica. Meu querido, minha querida, ou meu queridão, minha queridona, vamos devagar. Vamos pontuar nas provas quando fala em equivalência lógica. Você sabe qual é o legal da equivalência lógica? A equivalência lógica, ela tem uma regra, uma propriedade, tá certo? Então, se eu trabalhar em cima dessa regra, não tem como eu errar as questões. Eu vou te ensinar uma técnica, tá bom, queridos? Existem várias técnicas na internet. Eu vou procurar ensinar a minha técnica e espero, meu querido, minha querida, que você realmente aprenda de uma forma legal. O que eu quero que você entenda é: raciocínio lógico não é interpretação de texto, tá certo? Raciocínio lógico é uma estrutura. Se você gravar essa estrutura, tá bom? Se você gravar essa estrutura, você vai longe. Ah, mas eu não tenho tempo de gravar a estrutura. Quando você for no banheiro fazer as suas necessidades, senta lá e grave, memoriza, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Vem comigo, olha só. Nós estamos tratando de concurso público, certo? Então, a equivalência lógica nada mais é que, se eu trocar a ordem, altera, por exemplo, A e B é igual a B e A. Quer dizer, posso trocar a ordem sem problema nenhum. A ou B é igual a B ou A. Posso trocar a ordem sem problema nenhum, desde que mantenha com o mesmo conectivo. Troquei a ordem sem problema nenhum. A ou B, B ou A. Daqui a pouco nós vamos falar nesse caso aqui. A bicondicional, A, se e somente se B, B, se e somente se A. Ou A ou B ou A. Aqui, queridos, eu não vou ficar falando, certo? Mostrando para você o conectivo E, qual é o símbolo dele, porque lá em aulas anteriores você pode acompanhar, tá certo? Sobre os símbolos, sobre os nomes. Aqui nós estamos atentando apenas à equivalência lógica, para ficar uma aula rápida, dinâmica, para que você realmente compreenda. Ou A ou B ou A, sem problema nenhum. Você percebeu que na condicional eu deixei para falar com vocês agora. Na condicional, A então B, eu vou trocar a ordem e vou colocar B então A, B então A. Só que, meus queridos, esse caso é um caso que não pode ocorrer. A condicional não aceita A então B, B então A. Não pode. Ah, então, professor, pelo que eu estou entendendo, a equivalência lógica, no fundo, ela servirá muito mais para quem? Para condicional. Por quê? Porque as demais você pode trocar a ordem sem problema nenhum. Mas qual que você não pode trocar a ordem sem problema nenhum? A condicional. Então eu vou te aplicar aqui as regras. Primeira regra que eu quero que você grave. Tá? Para condicional. Nós estamos falando as regras agora para quem? Para condicional. Primeira regra é: nega e cruza. Tá certo? Nega e cruza. Posso só negar e não cruzar? Não. Posso só cruzar e não negar? Não. Eu preciso negar e cruzar. Então veja bem, ó. A, então B. Equivale ao que, meu querido? A B então A. Olha só, pode ficar assim? Não, porque tem que negar e cruzar. Então vai ficar não B, então não A. Eu neguei e cruzei. Não entendi por que você falou que nega e cruza. Entenda, vou cruzar, ó.
essa é sua primeira e essa é sua segunda. O que aconteceu? A segunda passou a ser a primeira e a primeira passou a ser a segunda. Aqui, ó. Ficou o B, ficou o A. Continua sendo uma condicional, porém, meu querido, eu neguei? Não, eu só cruzei. Eu preciso o que? Negar. Esse é o símbolo de negação. Pronto, então a primeira regra seria não B, então não A. Exemplo, se bebo, então não dirijo. Não dirijo. Vamos separar aqui, meus queridos. Olha lá, ó. Primeira parte, depois do C até antes do então, é a sua primeira parte. Depois do então, é a sua segunda parte. Eu quero te lembrar, meu querido, que o então, ele não é obrigatório. O então pode estar subentendido. Se eu colocar só o se bebo, vírgula, não dirijo, o então já está subentendido, ok? Então tá aqui, a primeira e a segunda. O que diz a regra, meu querido? Vai ficar não B, então não A. Então vai ficar, continua condicional. Então vai ficar C. Olha lá, cruz, ó. Então vai ficar C. O que manda a regra fazer? Negar. C. Não. Esse não, porque a regra manda negar. E a segunda parte, essa é a sua primeira parte. E essa é a sua segunda. O que eu tenho que fazer? Negar. Quem que é a sua segunda? Não dirijo. A sua segunda é não dirijo. Cuidado para não confundir esse não aí, achando que já colocou não. Não, esse não é da regra. Então, não bebo. Ok? Só que você não vai ver dentro da lógica, por exemplo, não com não, o que fica? Uma dupla negação dá uma afirmação. Então ficaria se dirijo, então não bebo. Ok? Essa seria a resposta para esse item. Então, se bebo, então não dirijo, como que ficaria a equivalência lógica dela? Se dirijo, então não bebo. Essa é a nossa primeira regra. É apenas uma regra, professor? Não. Eu vou te passar agora, desse meu lado esquerdo, uma segunda regra que é importante, ok? Imagine só, nós fizemos de condicional para condicional. Você se lembra que eu falei que depois voltaria para o ou? Para o ou, quando ele é A ou B, ele pode ficar B ou A, quando permanece o mesmo conectivo lógico. Porém, meu querido, a segunda regra que eu quero te apresentar, sabe qual é? Nega a primeira ou aí você vai manter a segunda. Mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Não entendi. Me explica. Claro, meu querido. Vamos lá. Eu tenho a condicional, tá? A condicional, A, então B. Essa é a sua primeira, essa é a sua segunda, e a regra de equivalência dela, o que diz, meu querido? Vem comigo aqui. Nega a primeira. Quem é a primeira? A. Nega a primeira. Nega a primeira. Então vou negar a primeira. Ah, professor. Aí o que diz? Ou mantém a segunda. O que é manter? Do jeito que ela está, ela permanece. Ah, que lindo. Então faz essa frase para eu entender. Faço. Se bebo, então não dirijo. Não dirijo. Se bebo, então não dirijo. Vamos separar? É sempre lindo fazer isso, ó. Depois do se até antes do então, é só a primeira. E grave bem isso que nós vamos usar em compostas. E essa é a sua segunda parte. Ok? Bom,
De condicional para condicional eu já ensinei agora há pouco. Mas agora você não tinha, vamos supor, se fez essa questão na prova, não tinha alternativa A, não tinha se dirige, então não bebo. Você vai para a segunda regra. E qual é a segunda regra então? O que ele manda fazer? Negar a primeira. Então nega a primeira. Não bebo. Ah, professor. Ou o que ele manda fazer com a segunda? A segunda mantém. Então vai ficar não dirijo. Não bebo ou não dirijo. Ok? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois que você terminou, tem bancas que não ficam felizes com esse resultado. Não bebo ou não dirijo. Mas o ou, depois que vira o ou, não é livre. Então poderia ficar assim. Eu posso trocar a ordem no final de tudo, colocar assim. Não dirijo. Ou não bebo. Não tem problema nenhum trocar a ordem no final. Depois que você fez toda a equivalência, poderia estar assim? Poderia a mesma coisa? Sim, está perfeito. Ok? Muito lindo. Só que antes de terminar ainda, eu preciso falar mais um detalhe para você. Mais um detalhe importante. Sabe qual é o detalhe? Você percebeu, meu querido, que aqui era uma condicional, manteve uma condicional, sim ou não? Então é uma equivalência de condicionais. E aqui o que aconteceu? A condicional virou o quê? Ou. Certo? Quando a condicional vira ou, a recíproca é verdadeira. É como se você fosse diante do juiz e falasse assim para o juiz: ó juiz, ele é uma condicional e virou ou. Se a condicional virou ou, eu também tenho direito de virar uma condicional. Isso, então isso tem caído em prova. Eu vou te dar um exemplo, tá bom? Então eu poderia colocar assim, ó. Um outro exemplo, vamos colocar aqui. Caso ou não estudo. Ok? Poderia trocar a ordem e ser a resposta, mas para concurso público, venha comigo. Não seria lógico, né, pessoal? Uma resposta não estudou o caso, é muito simples. Então, geralmente, quando ele coloca o ou e pede a equivalência lógica, professor, peraí, se ele pede o ou e pede uma equivalência lógica, professor, então eu poderia colocar que não estudo o caso. Pode, é errado falar essa resposta? Não estudo o caso. Não, meu querido, tá certo. Isso aqui é uma resposta, mas quase que certeza que não vai constar lá nas alternativas. Então, o que eu te convido a fazer? O ou, na equivalência lógica, pode virar uma condicional. E para virar uma condicional, o que você faz? Nega a primeira, tá certo? E mantém a segunda. Nega a primeira e mantém a segunda. Mas professor, mas não era o ou virar condicional? Sim, a condicional virou ou. Se a recíproca é verdadeira, o ou também pode virar uma condicional. Exatamente como está aqui. Qual seria a resposta? A resposta eu vou colocar aqui em cima. Olha só. A resposta eu vou colocar aqui em cima. Ficaria assim. Nega a primeira. Se está não estudo, negar uma negação dá uma afirmação. Ficaria assim. Se, que virou uma condicional. Se estudo, então mantém a segunda. Se estudo, então caso. Resposta do problema. Ok? Para encerrar, vamos fazer uma questão que caiu no concurso público, que foi exatamente essa. Se ele pede a equivalência, se eu estudei, então
tirei uma boa nota no concurso. Se eu estudei, então tirei uma boa nota no concurso. Ele pede a equivalência lógica dela. Bom, vamos fazer o que nós combinamos? Depois do se até antes do então eu separo. Essa seria a minha primeira parte. E a minha segunda parte seria todo o restante, ok? Todo o restante. Seria então a minha segunda parte. A primeira tentativa nossa é fazer o nega, nega e cruza. E é isso que nós vamos fazer. A segunda passa a ser a primeira, vai continuar a condicional. Então, se não tirei uma boa nota no concurso, então eu não estudei. Que regra eu usei? Nega, nega e cruza. Se eu não tirei uma boa nota no concurso, então eu não estudei. E a resposta para esse problema está na alternativa B, de Belo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!